Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos nessa tarde abençoada em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, tarde maravilhosa, né? Segunda-feira, 14 horas e 50 minutos, né? Nós temos uma palavra de Deus para externar ao seu coração, amém. E hoje queremos falar sobre um tema e nós usaremos em duas partes esse tópico, se retratando sobre preparando-se para um ano de restituição. Deus deseja restituir você aqueles anos de perda, aqueles anos de prejuízo, né? Algumas pessoas tiveram, principalmente nos anos 2019, 20, 21, 22, prejuízos sem precedentes. Nem tudo, possivelmente, nós teremos aí uma restituição total. Até porque muitas pessoas foram embora. Louvado seja Deus. Foram embora. E essas pessoas não regressarão mais. A menos quando nós nos depararmos com o arrebatamento da igreja, né? Tão discutido, tão falado. Uns acreditam piamente que é a ressurreição, outros dizem que não. Mas ficaremos com o que a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo que nós devemos trazer a vós outro uma mensagem de esperança. Ele diz que haverá o toque de trombeta, né? Isso em 1 Coríntios 15, 52 por em diante. E diz lá que no abrir e fechar de olhos, certo? Todos aqueles que partiram e que hoje estão aguardando esse dia, esse prelúdio do arrebatamento da igreja, acordarão, despertarão do seu sono. E acredite, se ele estiver dormindo em Cristo Jesus, propriamente dito a sua alma, como também o espírito que nele havia, de onde estiver, nós sabemos que os salvos se encontram exatamente no paraíso de Deus, regressarão para assumir os seus corpos, E a Bíblia diz que eles ressuscitarão, ou melhor, voltarão à vida, E haverá uma grande transformação, Eles receberão um corpo glorioso, Muito se fala a respeito da glória do nosso Deus, que muitas vezes é comparado com a glória do sol, E jamais ninguém suportou tamanha caloria no seu verdadeiro fogo. O sol, ele é abrasador, poderoso. Então a presença do Senhor nos diz que quando ele se transfigurou ali no Getsemane, ou melhor, no Monte das Oliveiras, nos diz a bendita palavra que o tom foi mais brando da sua glória. Ele estava glorificado como a lua.
você consegue ainda olhar, né? A Bíblia diz que a glória deles, né? O corpo de Jesus ficou tão incandescente e claro, né? E ali apareceu Moisés e apareceu Elias. Pedro e os demais que estavam com ele falaram assim: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí ele aproveitou o ensejo: Senhor, quer que nós façamos aqui algumas tendas ou cabanas, né, para melhor comportar aí, né, essa manifestação gloriosa, né? Aí Pedro, tão somente ao término da pergunta, ele se viu Jesus só. E Jesus falou: e isso vocês não notifiquem a ninguém. Amém? Não notifique, mas está registrado para dizer que assim como Jesus foi glorificado, nós seremos também. No arrebatamento da igreja, homens, mulheres, anciões, crianças, adolescentes que dormiram em Cristo Jesus receberão este corpo de glória. Olha que coisa linda. E depois nós, os que estivermos vivos, né, nesta vida aqui, vivo, né, digamos, nós estamos aqui no século 21, o ano vigente 2023, se até 2025 ocorrer o arrebatamento, nós teremos o nosso corpo também glorificado. Mas devemos preparar-se para um ano de restituição. Amados, a palavra de Deus que usaremos por base é Joel, capítulo 2, do verso 12 a 13. Amém? Antes, porém, iremos fazer uma breve oração no nome de Jesus Cristo. Deus eterno, em nome do teu Filho amado, queremos apresentar este irmão, esta irmã, este ouvinte, meu Deus, este empresário. Queremos apresentar, Senhor, este que está num leito, no seu lar, no seu quarto, na sua sala. Também esse que está no hospital. Esse hoteleiro, meu Deus, que trabalha como vigilante. Esse que se encontra em qualquer fase de sua vida, em qualquer estado brasileiro. Possa esta palavra alcançar e fazer maravilha na vida deste homem, na vida desta mulher. Nós estamos no fundo maravilhoso com J Neto. Enquanto ele adora louvando a Deus, nós pregaremos a palavra do Senhor Jesus. Amém? O versículo em apreço, capítulo 2 de Joel, capítulo 2, verso 12 a 13. Preste atenção. Agora, porém, declara o Senhor. Quem está fazendo esta declaração é o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus e trazendo uma mensagem para a sua época, dizendo: voltem-se para mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento, pranto, e rasgue o coração e não as suas vestes. Volte-se para o Senhor, é a mensagem de Deus nesta tarde. Volte-se para o Senhor, seu Deus, pois a Bíblia afirma, o profeta afirma, o Senhor afirma que Ele é misericordioso. O outro atributo de Deus é: Ele é compassivo. Com efeito, Ele é muito paciente. Louvado seja Deus. Com efeito do nosso Deus, Ele é cheio de amor. Amém? Arrepende-se, diz a palavra do Senhor.
e não envia a desgraça, ou seja, né, que ele não pretende severamente nos punir e nos castigar. Amém? Hoje eu quero falar sobre a necessidade da restituição da nossa vida. Há uma urgência em que a nossa vida volte para as mãos daquele que nos criou, né? Há uma soma muito grande de pessoas que se afastaram do caminho, né? A verdade é que a nossa vida está se acostumando com o pecado, e o pecado atrai a ira santa de Deus. Você sabia disso? O pecado provoca também o juízo de Deus, né? Porém, o profeta Joel está destacando que a trombeta do juízo de Deus, no capítulo 2, ele apresenta aqui os gafanhotos, como também a seca, duas manifestações de juízo. Primeiro, a infestação desta praga dos gafanhotos, como também um período de seca que tomou toda a nação de Israel. A fome e os exércitos invasores estão assolando Israel. Então havia um período de fome, de escassez em virtude da seca, e o pouco que tinham eles conseguido guardar em seu celeiro, né? Exércitos invasores estavam assolando Israel, ou seja, tomando deles o trigo, o arroz, o feijão, o grão. Ou você faz uma plantação e no tempo de colheita não é você que colhe, e sim os seus inimigos, seus adversários, né? Louvado seja Deus. Essa trombeta fala do juízo de Deus. O profeta Joel entende que a crise instalada lá é resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra este pecado. Porque toda vez que o pecado se manifesta, amém, irmão, Deus não aceita tal situação. Amém? Ou seja, Ele na sua santidade, lá no Santo dos Santos, louvado seja Deus, ninguém jamais vai chegar diante dele e trazer aí um histórico da minha vida, da sua vida, o histórico da nação. E como que a natureza de Deus protesta contra isto? A santidade de Deus não permite tamanha coisa, querido irmão. Até porque, louvado seja Deus, as nossas orações, ela passa por um processo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus que está em você agora, ele geme com gemido inexprimível. Ou seja, completando as suas orações, porque nós não sabemos orar. Então, quando esta oração chega no Santo do Santo, amém? Ela passa por um processo de purificação. E tudo se é purificado. A Bíblia diz que seres estão lá, anjos ou serafins, são seres ardentes, são que manifestam a minha oração, a tua oração, a oração do santo da igreja. E esta... Bom, irmão, nossa internet está oscilando muito. Não sei se vamos conseguir falar a respeito desse tópico, né, nessa tarde. Mas os gafanhotos e a seca, a fome e os exércitos invasores estão assolando Israel. E essa trombeta fala do juízo de Deus. O profeta Joel entende que a crise
que se instalou em Israel, né, é consequência do pecado do povo, né? Louvado seja Deus. A volta para os braços de Deus começa com a consequência da crise que nos cerca. Sendo assim, a restituição da nossa vida passa pela consciência dessa crise, né? Nós estamos como Ziclag, feridos, saqueados, né, pelos nossos inimigos. Estamos como Sansão, um gigante que ficou sem visão, sem força. Precisamos admitir, estamos em crise. Você não está em crise, irmão? Você não está em crise, irmã? A restituição acontece como resultado de uma volta para Deus, de onde nunca nós, eu e você, deveríamos sair, ou melhor, de abandonado a Deus. Sendo assim, de acordo com o texto que lemos, como é o processo dessa volta para Deus? A restituição da nossa vida acontece, primeiro, quando há uma volta urgente para Deus. Preste atenção no versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor. A despeito da crise, devemos nos voltar para Deus. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus, pelo contrário, mas para os seus braços. Em outras palavras, irmão, a luta, a prova, a adversidade não é para afastar você da igreja, não é para afastar você da comunhão com Deus, não. Contrário, é para nos lançarmos de rosto em terra, prostrar nosso joelho em clamor a esse Deus, voltar para os seus braços. Amém? Mas para os seus braços. A nossa frieza não deve ser motivo de desalento, mas de forte clamor e profunda determinação para nos voltar para Deus. Os tempos de restituição vêm depois de um tempo de sequidão. Tempo de nos voltarmos para Deus é agora. A restituição é para hoje. O tempo de Deus é agora, não é amanhã, é neste momento. Muitos cristãos estão também adiando a sua volta para Deus. Porém, agora o tempo da graça é o tempo da visitação de Deus. O acerto de vida com Deus é urgente. O profeta Joel ordena: tocai a trombeta em Sião. Joel capítulo 2, verso 15. Então, permita eu tocar essa trombeta. Louvado seja Deus. Permita eu falar um pouquinho dessas verdades para a tua vida. A trombeta só era tocada em época de emergência, mas a trombeta é tocada em Sião e não no mundo. Ou seja, referidamente para o povo de Israel, na sua época a trombeta era tocada. O juízo começa pelos filhos de Deus. Ei, irmão, juízo não vai começar pelo mundo ímpio, pelos incrédulos, como muito imagina ser. Deus há de julgar o seu povo. O juízo começa pelos filhos de Deus. Primeiro, os crentes precisam voltar-se para o Senhor. Depois, o mundo o fará. A restauração começa na minha vida, na sua vida. E pela minha vida, ela vai atingir o mundo. Quando meu estado melhora, espiritual, minha comunhão com Deus,
quando há uma restauração da minha vida, todos que estão ao meu redor passam a ficar de posse da minha sombra e sendo eles abençoados por Deus. Por que o ímpio lá fora está sendo abençoado, irmão? Ele é ímpio, ele não guarda os mandamentos, ele é incrédulo, irmão, ou adora outros deuses, irmão, até fazem pactos com Satanás, propriamente dito, e são muito prósperos. Você acha que isto é porque eles são inteligentes? Porque eles são sábios? Hã? E a igreja não? E você não? Não, irmão. Ele está sendo abençoado porque ele está debaixo da tua sombra. Você sabia disso? Que eles só são e possuem o que tem é porque Deus está abençoando você, meu amado. E esta bênção que está recaindo sobre a sua vida vai alcançar os seus parentes, vai alcançar seus vizinhos, vai alcançar seus amigos e até mesmo os seus inimigos. Crê? É o que a palavra nos está nos ensinando. A restauração começa na minha vida, na sua vida. E pela minha vida, ela atinge também o mundo. Vida com Deus. Do céu brota a cura para toda a terra. A restituição da nossa vida acontece, em segundo lugar. Sim, bem. Ô, gente, perdão aqui, tá? Volte-se para mim. É recomendação divina. Onde que você está, querido, querida, ouvinte da palavra de Deus? Desfocado, distante de Deus. E é por isso que hoje você amarga problema, adversidade, luta, provas, enfermidades. Gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão, gasta o seu dinheiro com remédios. Você vive uma vida à margem da bancarrota, da miséria, irmão, da vergonha, do vitupério, da humilhação. Deus te convida a se voltar para Ele. Ele diz na sua palavra: volte para mim. Versículo 12. O caminho da restituição é aberto quando voltamos as costas para o pecado. Deixa o pecado, abandona a ira, o furor, a maldade. Amém? E volte rapidamente para Deus, a seu rosto, a sua face. Não apenas um retorno à igreja, querido, mas a sã palavra, a sã doutrina, a uma vida moral, ética, pura, mas uma vida volta para uma relação pessoal com Deus. Se você perdeu o contato, a intimidade com Deus, e por ter perdido essa intimidade com Deus, você até mesmo foge da igreja, foge dos irmãos. Alguém até se aproxima de você com boas intenções, mas o pecado te deixa tão cheio de vergonha que você não permite que essa pessoa se aproxime de você. Amados irmãos, os fariseus amavam mais a religião do que a Deus. Eles estavam mais apegados aos costumes religiosos do que a comunhão com Deus. Tem muita gente, irmão, zeloso das coisas de Deus. E mesmo cuidando das coisas de Deus, não significa que ele, naquele momento, está pegado a Deus, não. De jeito nenhum, tem tempo para tudo e para todos. Você já viu aquele pastor, irmão, que você não encontra ele mais? Ele está desaparecido. É reunião aqui, reunião acolá.
é culto aqui, é culto acolá, é os compromissos da igreja. Ele acaba não tendo tempo nem para ele, nem para a sua família, nem para os seus filhos, nem para o seu próprio lazer, nem para o trabalho, e agora nem muito menos para Deus. Isso é religiosidade. Os fariseus eram tão religiosos porque não tinha mais comunhão com Deus. A maior prioridade da nossa vida é Deus, irmão. Fomos criados para glorificarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Sendo assim, irmão, considere o que eu estou falando. Né? Devemos voltar para Deus urgentemente. Nós fomos criados, irmão, para glorificarmos a Deus e desfrutarmos da sua intimidade. Hoje buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Tem pessoas que estão correndo freneticamente atrás das bênçãos. Nossa, irmão, urgentemente eu preciso mudar de vida. Eu preciso sair desse estado de miséria. Eu preciso resgatar aquilo que eu perdi. Aquela casa, aquele carro, aquela mulher bonita, os meus filhos, né? Então estamos numa corrida frenética, fazendo campanhas e mais campanha atrás, né, irmão, desse recurso como bênção, mas o abençoador das nossas vidas, ninguém está querendo estar perto dele. Ninguém quer compromisso com Deus. Até porque quando nós alcançamos definitivamente as nossas bênçãos, é natural que muitos abandonam a igreja, abandonam aquela intimidade com Deus. Corremos atrás das bênçãos e não do abençoador. O nosso alvo é satisfazer a nós mesmos e não voltar-nos para o Senhor. Temos muita religiosidade. Oh, quantos são religiosos, irmão, né? É muita pouca intimidade temos com Deus. Conhecemos muito acerca de Deus, é muito pouco a Deus. Estamos envolvidos com a obra de Deus, mas nós temos intimidade com Deus da obra. Somos ativistas, mas não nos assentamos aos pés do Senhor. Deus está mais interessado em nossa relação com Ele do que o nosso trabalho. Quando Jesus foi restaurar Pedro, Ele deu uma lista de coisas para fazer, mas lhes perguntou: tu me amas? Esta palavra aqui, irmão, ela bate forte em meu coração. Tu me amas? Deus perguntou para Pedro. Mas para voltar a Deus é mais um degrau na estrada da nossa restituição. E Pedro falou para Jesus: Senhor, eu nem preciso declarar. Se você sondar o meu coração, você sabe que eu te amo. Por que será que Jesus perguntou
quis que Pedro confirmasse, não de boca para fora, como muitos confirmam: eu amo Jesus. Ama não, ama Jesus por conveniência, tá com o bolso cheio, tá gozando de saúde, tem um carro bom, tem uma boa casa. As minhas ovelhas. Nossa, a internet tá horrível hoje. A restituição da nossa vida acontece, em terceiro lugar, quando há uma volta com sinceridade para Deus. A Bíblia fala: volte para mim. E em segundo lugar, ele diz: de todo o coração. Há muitos crentes que fazem lindas promessas para Deus. Todo ano é assim, né, irmão? Depois de dar um retiro, depois de um congresso, depois de um culto imperativo, mas logo se esquece dos compromissos assumidos. O amor deles é como o orvalho, logo se dissipa. Os votos assumidos no altar de Deus com lágrimas já são esquecidas no pátio da igreja. Fica ali, né, respingado no banco, as lágrimas no chão da igreja, da nave da igreja, né? Saiu fora da igreja, esqueceu de tudo. Será que você não está assim, irmão? Louvado seja Deus. O nosso cristianismo tem sido muito raso, irmão. Cantamos hinos de consagração, mas nós não consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nós omitimos de falar de Jesus. Crentes que estão apáticos, anêmicos, desfalecidos, não se ocupa com nada relativamente às coisas de Deus, porque estão debaixo da zona de conforto. É tão bom, irmão. Agora há pouco meu filho foi até o supermercado. Enquanto ainda você tem algum crédito, você compra, você estoca, né? Roupa, sapatos, alimentos, né? Agora, se Deus nos tira da zona de conforto, é natural você ver muitas pessoas dentro do templo, aos montões, com cara no pó, com o nariz no pó, derramando as suas lágrimas. Quantos de nós não agimos assim? Pedimos para que Jesus brilhe a sua luz em nós, mas apagamos a nossa luz imitando o mundo em nossos comportamentos. Cantamos tudo a ti, a Jesus, entrego tudo e tudo entregarei, mas retemos também os dízimos, as ofertas, fechamos o nosso coração aos necessitados. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas negamos a Deus com as nossas obras. Aquele que só anda com Deus na base do arguilhão, só volta para Deus no momento em que as coisas não apertam. Só se lembra de Deus na hora das dificuldades. Não se volta para Deus porque o ama verdadeiramente ou porque estão tristes com seus pecados, mas porque não querem sofrer. A motivação da busca não está em Deus, mas na vida pessoal e neles mesmos. O centro de tudo não é Deus, mas é o meu próprio eu, é o seu próprio eu. Precisamos voltar para Deus, irmão, para valer, de corpo, de alma, de espírito. Deus não aceita apenas uma religião formal.
uma reforma exterior ou um verniz espiritual. A restituição acontece quando voltamos com sinceridade para o Senhor, nas mãos do verdadeiro proprietário. A nossa vida, logo tudo que somos e tudo que temos também pertence a Ele. Só nos resta uma opção: é recolocar-nos tudo, exatamente tudo e sem reserva, na mão desse Deus tremendo. Então, meu amado, volte para Deus enquanto está tendo oportunidade. Oh, aleluia! Encerramos aqui esta mensagem em nome de Jesus. Fica com Deus, Pai do Senhor. Espero Deus ter falado com você. Essa é a primeira parte, né? Louvado seja Deus. Haverá a segunda assim que Deus nos permitir. Ano da restituição. Você pode dar o primeiro passo agora. Irmão, como é que eu vou melhorar a minha situação com Deus, a minha relação com Deus? Primeiro, confessando os seus pecados. Segundo, amando de todo o seu coração. E fazendo uma manutenção, irmão. Leitura bíblica, oração, consagração a Ele, santificação. E o resultado disso será benéfico. Benéfico. Amém, irmão? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Com certeza, Ele não te deixará frustrado. Faça a sua parte e logo você estará gozando de todos os benefícios da restituição de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Calmados Nascimento falando. Deixe quem quiser falar, permaneça nessa noite. Amorizada, Deus revela. Os inimigos ficarão enfermos do que foi humilhado. A bandeira levantou. Levanta a bandeira. Sua vitória chegou. Jesus está no barco, por isso o vento cessou. Se o crente ora, Amém, irmão. Fica com Deus. a vitória vem. Se o crente chora, recebe também. Levanta a bandeira, sua vitória chegou.